Estamos de volta e gestação tardia é o nosso assunto de hoje. E vamos iniciar este bloco com a pergunta da Arlane Markelli sobre congelamento de ovos. Meu nome é Arlane Markelli e a minha pergunta é a seguinte: qual é a idade mínima para a mulher fazer o congelamento de óvulos e por quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? É importante a pergunta aí, né? Porque não pode ser para sempre também, né? É, E aí, doutora? na verdade, pode. Pode? O tempo de... Sério? Sério. Eu pensei, olha... Primeiro qual que... Primeira parte, qual a idade mínima? Na verdade, assim, alguns estudos falam que a partir de 26 anos é o ideal, porque a mulher já tem uma formação fisiológica já toda completa e que ela já pode congelar. Mas, na verdade, não tem esse mínimo. Passou-se da fase adulta, a partir de 18 anos de idade, 20 anos, ela já pode congelar. Não é o recomendado. O recomendado mesmo pela parte financeira também, a partir dos 26 anos de idade. Quanto mais jovem, melhor. Aí vamos para outra pergunta. Pode ir até que idade, né? Desculpa. Isso. Não, é isso mesmo. Até que idade ela pode congelar? A qualquer idade ela pode congelar. Basta ter óvulo. E aí o que a gente sempre tem que lembrar é aquela premissa de que a qualidade do óvulo cai com a idade. Então, quanto mais jovem, melhor. É isso que eu ia perguntar, porque assim, a partir dos 35, como já começa a ter aquela... 40 já deve estar... já não é muito bom. O ideal realmente é até os 35 anos de idade. Mas, claro, você passou disso e você quer fazer, você pode fazer. Então, quer dizer que pode ficar congelado para sempre, então seus óvulos vão ficar aí para futuras gerações? Eternamente. Pode, porque ele é congelado em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius, né? Então, na verdade, teoricamente, ele fica congelado ad eterno, quanto você quiser. Óbvio que aquela célula vai estar lá, que a gente chama dormindo, né? Ela vai estar lá dormindo, quiescente, ela não vai estar fazendo o processo de divisão celular. Quais são os destinos que uma célula pode tomar? Já que é célula, não é embrião, e aí o descarte de embrião é uma coisa bem mais delicada, mas célula a gente pode ou doar para uma outra mulher, né? Se eu não vou usar, se eu engravidar e eu não for usar aquela célula, aquele óvulo que está congelado, eu posso doar para uma outra mulher, eu posso mandar para pesquisa, e aí eu posso descartar. Fica muito mais fácil, né? A gente descartar uma célula do que um embrião, que são várias células, e aí vem o conceito de vida em cima disso, né? Com certeza. É importante saber que é uma coisa que tem né, você pode ter a vida toda sem se preocupar. Porque as pessoas, uma das dúvidas era que mesmo com congelamento, essas células elas poderiam sofrer algum tipo de modificação ou causar algum problema, enfim. Você quer falar, Manu? Pode falar. Eu ia falar que, assim, apesar da célula ficar viável bastante tempo, né, tem uma outra coisa que a gente precisa se preocupar, que é a idade em que você vai buscar essa gestação. Porque lembra que a Raquel falou no bloco passado que quanto mais tarde a gente engravida, mais risco de complicação obstétrica a gente vai ter. Então, a gente também quer a gestação saudável, porque a gente quer o bebê em casa, a gente quer estar bem após a gestação. Então, evitar esses extremos, né? Isso. Então, não necessariamente seria a questão do congelamento, porque o óvulo está ali, ele pode ser usado a qualquer momento. Mas tem uma preocupação também em que idade que você vai utilizar. Isso. E qual a idade, assim? Para gestação, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que o ideal é que a mulher engravide até os 54 anos de idade. Existem casos extra, isso? Existem. É possível? É possível. Tudo vai depender de como é que a mulher está com a sua saúde, né? Se ela não tem nenhuma comorbidade, se ela não tem pressão alta, se ela não tem diabetes. Tem como engravidar mais velha do que isso, mas o ideal, a Organização Mundial de Saúde recomenda até os 54 anos. Existe uma porcentagem, por exemplo, você estava falando que até 35 os óvulos ainda estão ali, na verdade 35 é o limite, né? Mas, por exemplo, a partir disso, cai a porcentagem, por exemplo, a probabilidade dessa mulher conseguir engravidar é 50%, é 30%, é 10%? Cai, como eu lhe disse. Por isso que eu frisei tanto aquela história dos tratamentos, a depender da sua idade. Chances de engravidar aos 30 anos, naturalmente, em torno de 25% a 30%. Aos 35% é em torno de 20%. Aos 37% é em torno de 15%. Isso naturalmente, tá? Sem fazer tratamento. Aos 38, em torno de 10%. Aos 40, em torno de 5% a 10%, forçando a barra se ela tiver uma reserva ovariana alta, coisa que não é a maioria das mulheres, né? Depois de 44 anos de idade, a taxa de engravidar naturalmente é menor do que 1%.
Nossa, mas o que eu acho engraçado... Por isso que aos 30, desculpa de cortar, mas a partir dos 35 é que tem uma queda vertiginosa, né? Mas o que eu acho engraçado é como o corpo é sábio, né? Porque, na verdade, a gente está falando dos óvulos, mas todo o corpo está sofrendo um processo de mutação, né? A gente fala, por exemplo, na mulher, pelo menos, né? A libido, quando você vai ficando mais velha, aí tem a questão da menopausa. Tudo são fatores, né, que vão agregando, tipo, os óvulos não ficam velhos sozinhos. Na verdade, todo o corpo está sofrendo essa mudança, né? Mas no homem acontece diferente, né? Até como a Manu falou, essa questão é um pouco diferente da nossa, né? É diferente, mas eles também têm um relógio biológico. Hoje em dia a Raquel pode até comentar. Eu sei que a gente vê casos de homens bem mais velhos sendo pais naturalmente, mas a gente tem um estilo de vida, né, que tem impacto na qualidade seminal. A gente tem a qualidade do sêmen diminuindo cada vez mais. Isso. E algumas doenças associadas, né, à idade paterna, né? É isso. O autismo, por exemplo, é uma doença comprovadamente cientificamente comprovada, que está associada com a idade tanto do óvulo quanto do sêmen, do espermatozoide. Então, para o homem, a gente envelhece a partir dos 35, para o homem, digamos que é em torno dos 40 ele já começa a envelhecer, mas a idade X, envelhecer os 35 para a mulher, é 55 anos de idade. Essa é uma dúvida também de uma telespectadora, a gente vai ver agora, tá bom? Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Então, meu nome é Thaís Câmara e minha dúvida é a seguinte: a idade do pai, ela vai influenciar no tratamento para engravidar e no surgimento de uma formação fetal? As malformações genéticas, nem tanto. Vai depender um pouco de como é que tá, porque assim, o espermatozoide, por ele ser ejaculado, ele já passa por um processo seletivo, naturalmente só por conta da ejaculação. Então, só vai sobreviver os que realmente conseguem sair pelo canalzinho do xixi, tá? Então, basicamente, aí já é uma seleção natural. Mas, independente disso, a idade é um fator para processos oxidativos. Então, esses processos oxidativos no testículo aumentam com a idade. E o processo oxidativo leva à alteração genética desse espermatozoide, que pode sim levar a doenças genéticas. Mas a idade, como eu disse, é menos cruel com o homem do que com a mulher, né? Nossa idade limite do homem, 55, pode ter mais velho? Pode. Mas aos 55 é que a gente vê que a queda da qualidade é mais rápida para o homem. A gente precisa também olhar um pouquinho para o homem, né? Porque quando a gente começa a ir para o ginecologista na adolescência, o homem não vai, né? Então, ele não tem um acompanhamento, um cuidado com a sua saúde. E tem um estilo de vida, às vezes, a alimentação muito errada, o sedentarismo, o álcool, o cigarro, né? A obesidade. Então, tudo isso são fatores que vão afetar a qualidade do sêmen. A gente tem um estilo de vida moderno que ele impacta a qualidade do sêmen. E isso, mais do que a idade, faz sim impacto nas tentativas. E vocês falaram no começo, né? Metade dos fatores, 40%, né, Raquel? É 30%. A gente divide assim, 30% feminino, 30% só masculino, 30% o casal vai ter problema e 10% a gente não vai achar a causa. Então, você vê que é bem equilibrado. É como se fosse metade de um lado, né? Isso. Metade do outro. Então, a gente precisa sempre olhar a infertilidade como uma coisa do casal, né? E também passa pela questão cultural, né? Tipo, minimamente, né, a gente deveria ser um pouco mais estimulada a isso, mas minimamente nós mulheres já sabemos que a gente ao longo da vida vai frequentar a ginecologista ou ginecologista, né? Isso, na verdade, é uma coisa um pouco mais recente, porque eu lembro que até hoje minha mãe tem a maior vergonha de ir no ginecologista. Se for homem, aí que ela morre do coração quando ela vai, né? Mas realmente ainda é cultural existe um pouco desse tabu, mas o homem não tem essa coisa, né? Tanto é que jamais eu nunca ouvi nenhum homem pensar, eu tenho que tomar cuidado com essa minha alimentação, porque eu tô pensando questão em de ter saúde, filho, né? Mas com a questão da saúde mesmo, o homem sempre ele sempre mais não relapso, se preocupa, né? exatamente. Inclusive porque a coisa sempre foi colocada em cima das nossas costas, né? Sim. Até pouco tempo achava até que a determinação do sexo eram nós as mulheres que determinavam, hoje já sabe que não é bem assim. Não, então, assim, verdade, a responsabilidade era toda em cima de nós, graças a Deus, agora vamos dividir esse negócio, né? Menina, me lembrei temos que agora da dividir. notícia recente, né, sobre a história dos gêmeos com DNA de pais diferentes, né? Vocês acompanharam essa notícia? Pois nasceram, se não me engano, não me lembro onde, mas agora, essa semana, os gêmeos nasceram, né? E foi comprovado que eles são filhos de pais diferentes. E isso me lembrou de um livro que eu estou lendo, que é do Yuval Harari,
que é uma história da humanidade, uma breve história da humanidade. E aí, tal hora ele fala sobre isso, né, que na pré-história os tribos de Homo sapiens acreditavam que o filho, por que o filho era considerado da comunidade, né? Não era de um casal específico, porque eles acreditavam que, então, quanto mais relações essa mulher tinha com homens diferentes, ela ia conseguir colocar características diferentes naquele filho. E aí eu lendo isso na semana passada no livro, é quando foi essa semana recente, fizeram essa descoberta científica aí de que os gêmeos tinham DNA de pais diferentes. Já pensou? Mas isso é explicável, né? Se a mulher tiver um evento chamado superovulação, em que ela ovula mais de um óvulo, e aí ela teve relação um dia com um, outro dia com o outro, um espermatozoide pode, cada um, fecundar um óvulo diferente. E aí ela ter gêmeos dessa forma. No mundo animal, se eu não me engano, com as gatas isso, acontece é mais isso, frequente. Né? Na raça humana é bem frequente, super raro isso acontecer. É raro. Mas pode acontecer. É porque eu sei que nos gatos é bem comum isso. Elas conseguem ter relações com vários gatos e ali nascem vários gatinhos de vários, enfim. Eu tinha uma pergunta aqui, né, como você acompanhou de perto, né, o material lá do Dr. Evangelista, eu tenho uma dúvida, né, por exemplo, nessa questão do tempo de permanência do congelamento dos óvulos, né, nem sei se tu saberia responder, na verdade, mas como é que funciona, por exemplo, congelei os óvulos, né, eu pago pelo tempo que ele fica lá, e aí quando eu tiro, eu paro de pagar, eu pago um valor mensal, eu pago um valor, você vai pagar esse valor aqui, ele pode ficar congelado até 3 anos. Como é que funciona isso? O processo do congelamento, você vai passar com um tratamento que é a indução da ovulação e a coleta dos óvulos, né? Que é parecido com a fertilização in vitro. Na verdade, é uma parte da fertilização in vitro, né? Você só não vai fazer a segunda etapa, que é fecundar e transferir para o embrião. Você vai congelar quando coletar os óvulos, né? E aí você tem um custo, né, inicial para fazer esse procedimento. E depois você paga uma manutenção, mas a manutenção ela é viável. Eu mesmo estou com meus óvulos congelados. Você consegue pagar Netflix? Então você consegue pagar uma anuidade no congelamento, é uma taxa anual. E aí quando você descongelar os óvulos, você deixa de pagar. Porque você paga a manutenção do nitrogênio líquido, a manutenção daquele congelamento, né? Porque os óvulos ficam monitorados em ambiente seguro. Tem controle de temperatura, tem controle de energia, né? Tem uma série de coisas, né? Dentro de um laboratório que é de muita tecnologia e você paga ali pela segurança de ter seus óvulos congelados. Isso, você E paga a pela compensação de que biossegurança. logo mais quando você tiver, né, querer aumentar Apta, né? Estiver apta para ter uma criança, para ser mãe, estiver preparada, né? Porque tem que ter um preparo. A gente nem sempre se prepara para isso. É uma coisa que nos chega assim de uma forma que acho que tinha que ter uma preparação para ser mãe, né? Aliás, devia ter, era um livrinho explicando assim, tudo direitinho. Sim. Seria mas perfeito. não tem manual, não. A gente vai Descobrindo aos poucos, é verdade. Com eles, né? E cada geração vem para ensinar de um jeito diferente. Mas isso é o que eu gostoso também, né? Porque às vezes a gente fica ali perdida naquele, né? Que a gente fica, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que é este o caminho, né? Mas acho que essa coisa de você estar aprendendo junto ali é muito gostoso também, prazeroso. E tem uma discussão que a gente abrir mão desse conceito de perfeição, da idealização da maternidade, né? Eu acho que quando a gente traz para o mundo normal, tira o peso dessa mãe ideal, de tudo que eu tenho que construir na vida, de que tenho que ter a casa, o carro, não sei o quê. E são pesos que a gente vai trazendo, né? E que às vezes vai nos afastando dos sonhos, né? Como um sonho na maternidade que a gente precisa, às vezes, talvez levar com mais leveza. Isso não significa, né, que a gente não possa planejar, que a gente não possa se organizar. Porque a decisão de ter filho é muito definitiva. Que como é exatamente o que você, Manu, está fazendo, né? Foi. E você vai contar essa experiência pra gente, mas é no próximo bloco. Tá a gente certo. volta já já.